Boa tarde, gente. Eu queria fazer esse momento aqui, essa abertura. O time vai comandar aqui com vocês esse papo. Mas acho importante a gente até fazer uma introdução rápida aqui com vocês do que a gente vai ver hoje. A gente quis trazer aqui para vocês um momento em que a gente olha para oportunidades que a gente tem no segundo semestre. A gente sabe que o segundo semestre já é naturalmente mais aquecido para várias das nossas praças. E a ideia aqui é que a gente aproveite isso se planejando, né? Então, é um papo para a gente passar rapidamente ali, no tempinho que a gente consegue aqui, por essas principais oportunidades, que vocês consigam, a partir desse momento em que a gente vai ter essa troca aqui, colocar na agenda ali as oportunidades que cabem para vocês, ou até identificar oportunidades que já não estavam mapeadas, pensar em ações diferentes, ali para cada uma das praças, e a gente ter uma performance ainda melhor, principalmente aqui nas frentes de e-commerce, e aproveitar as oportunidades que a gente tem aí até o final do ano, tá? E aí, quando a gente fala de oportunidades no segundo semestre, até, time, não sei se vocês já estão projetando, se vocês quiserem já colocar aí. Quando a gente fala de oportunidades no segundo semestre, a gente fala de muita coisa, né, gente? Esse é um ano que a gente tem poucos feriados prolongados, né? A gente vai ter só mais um feriado prolongado ali até o final do ano, que é o feriado em novembro. A gente tem ações de Black Friday, a gente tem um dia do cliente se aproximando ali em setembro, então a gente tem algumas oportunidades específicas para venda, a gente tem oportunidades do calendário de viagem, né? Do calendário que a gente consegue aproveitar bastante aqui na hotelaria, então a ideia é a gente passar um pouquinho por tudo isso e como a gente se prepara usando os instrumentos que a gente já tem, as técnicas que a gente tem do lado de cá, para fazer um segundo semestre melhor, tá? Então, a gente vai passar um olhar rapidamente sobre tudo, e aí pode passar aí para o próximo slide, por favor, Rei. A nossa ideia é conduzir olhando para esses 4 grandes pilares. Então, primeiro a gente olhar para oportunidades dos hotéis. Então, onde a gente tem oportunidade no calendário, onde a gente tem oportunidade de fazer um pacote diferenciado, como que estão sendo as buscas para alguns períodos específicos, quando a gente tem que se antecipar para alguns períodos específicos. A gente vai falar de algumas estratégias do dia a dia, então, ali, estratégias do dia a dia, a gente fala um pouquinho sobre paridade, sobre disponibilidade, sobre configuração das tarifas, será que a gente está sendo claro, será que a gente está deixando tudo da forma mais clara e mais facilitada para o nosso cliente possível. A gente vai entrar um pouquinho no calendário de e-commerce, então, nas principais campanhas que eu comentei com vocês. Então, a gente tem Dia do Cliente ali, a gente tem uma Black Friday chegando, que é a nossa grande data aqui para o e-commerce. E a gente vai entrar também em um recorte sobre mídia, que vai trazer para a gente um contexto de, baseado em tudo isso, baseado em todas essas oportunidades, como eu aproveito melhor essas oportunidades, né, estando bem preparado na frente de mídia também. Aproveitando esse momento que a gente está todo mundo junto, no finalzinho a gente vai passar um bônus ali, que é uma atualização do ranking da nossa campanha Viva Let's. A gente está vendo vários hotéis já fazendo várias ações muito legais ali com o cliente, conseguindo trazer captação de novos participantes para o nosso programa de fidelidade. Quem ainda não está participando, ainda dá tempo, né? A gente tem uma premiação legal ali no final dessa campanha, então é uma ação muito legal que tem trazido não só resultado em cadastro de membros, de participante aqui para o programa, como em ações de experiência para os clientes, né? Então, isso tem encantado bastante, e a gente está vendo um pouco ali no Aon, o pessoal postando, e a gente está vendo reflexo aqui nos resultados também. Bom, gente, feita essa introdução, eu vou passar a bola aqui para o João, que vai começar a detalhar com vocês as oportunidades de venda que a gente tem ali nos hotéis nesse próximo semestre. Então, João, contigo aí. Pessoal, bom dia, vocês me ouvem bem? Bom dia não, boa tarde, né? 3h10 já, fechou então. Galera, a gente vai falar um pouquinho das oportunidades de venda que a gente tem para o segundo semestre desse ano. É um semestre um pouco diferente, a gente não tem tantos feriados prolongados como nós tivemos no primeiro semestre de 2025,
Mas a gente tem uma grande oportunidade que é em novembro de 2025, que é o feriado do dia 20 de novembro, que cai numa quinta-feira, né, e é o Dia da Consciência Negra. Para a gente que trabalha com canal direto, para a gente que trabalha com uma demanda menos corporativa aqui no Leste Atlântica, a gente costuma conseguir vender muito bem essas datas. Então, a gente sempre orienta que os hotéis tentem pegar essas datas de feriados prolongados e envelopem isso como uma ação mesmo, né? Seja um pacote, ou seja alguma tarifa diferenciada, e que a gente consiga já trabalhar essas vendas de forma antecipada para garantir que quando chegue próximo da data a gente já consiga uma boa ocupação. A gente está falando aí de 5 noites, dia 19 ao dia 24. Dentro dessa estratégia, a gente considera também a tentar vender como extra no site o late checkout no domingo. É uma estratégia que vocês podem estar utilizando para esses feriados e também para sempre tentar fomentar a saída até mais tarde no domingo como um extra, porque a gente entende que o extra ele pode gerar muito mais valor para o empreendimento. Tá? Então, para o segundo semestre desse ano, a gente tem esse calendário disponível, o melhor feriado, o melhor calendário que nós temos, isso eu digo a nível nacional, tá, pessoal? E aí, a gente falando ainda do feriado do segundo semestre, a gente fez uma pesquisa, temos uma pesquisa aqui com fonte da Decolar, onde temos aí 10 hotéis mais procurados em 2024 para esse feriado. Então, nós temos São Paulo liderando esse ranking, seguido de Porto Alegre e Recife, Salvador, Belo Horizonte, Maceió e João Pessoa, Fortaleza, Porto Seguro e Natal fecham um top 10 de destinos mais procurados em 2024, segundo a Decolar, tá? Mesmo para os hotéis que não têm um perfil de lazer, o feriado tende a ser uma oportunidade gigantesca pelo volume de noites que a gente consegue vender durante esse período, né? Pelo feriado cair aqui na quinta-feira, é uma excelente oportunidade para esses hotéis, tá bom? Então, não se prendam se o hotel de vocês não um perfil totalmente focado para lazer, tá? João, deixa eu só aproveitar e reforçar esse ponto aqui, só para complementar também. A gente tem muito ouvido muito isso de alguns hotéis que não têm esse perfil naturalmente de lazer, de que, putz, é um feriado de lazer, mas, cara, para mim não funciona, para mim não vende. Mas quando a gente olha para esse dado da Decolar que a gente traz aqui, a gente vê praças corporativas, como São Paulo, como Porto Alegre, como Belo Horizonte, aparecendo no ranking de destinos mais buscados. Então, o que isso diz para a gente? Que não necessariamente só o hotel com perfil de lazer consegue aproveitar desse feriado para fazer boas vendas, né? A gente sabe que vai ter busca, e aí, como a gente se prepara para esse momento, né? Seja se preparando com preço, seja se preparando empacotando o período, seja entregando uma solução de experiência adicional para o hóspede nesse período, entendendo que ele vai ficar num hotel com um perfil corporativo, mas ele está vindo para aproveitar o feriado, então talvez ele tenha um perfil de hospedagem diferente, né? Ou então a própria ideia, o próprio ponto que a gente trouxe do late checkout, é uma forma interessante de trabalhar isso aqui, né? Então, da gente gerar mais receita, entender se tem oportunidade, né? Daqui a pouco a gente está ali com o domingo bem vazio, porque a pessoa está preferindo sair antes, porque ela não vai conseguir aproveitar, e aí não vale a pena mais uma noite, mas de repente, com o late checkout, ela começa a considerar. Então, vale fazer um estudo disso, olhem para o histórico de vocês, porque vocês, como os hotéis de vocês performaram nos anos anteriores, e vamos tentar fomentar, vamos tentar ser criativo nesse período, porque é uma das poucas oportunidades de feriado que a gente tem esse ano, e que vale bastante a pena trabalhar, não só sendo lazer, né? Vale se a gente nunca acreditou nessas datas ali, por ser um perfil mais corporativo, acho que vale a gente repensar, com base nos dados que a gente traz aqui, de que a gente tem praças interessantes ali, mesmo com perfil corporativo, também trazendo essa demanda, tá bom? Então, era esse adendo aí. Pode seguir lá, João. Fechado. Então, além do feriado prolongado, a gente tem algumas datas comemorativas, onde a gente já percebe um movimento de busca ali no nosso site para reservas relacionadas ao final de semana do Dia das Crianças, que também é um feriado da padroeira Nossa Senhora Aparecida. Esse ano cai num sábado, então ele não é prolongado. Mas mesmo assim, lá na temporada de ofertas, que foi a Semana do Consumidor que nós fizemos em março, a gente já viu uma distribuição de receita, principalmente nos produtos de lazer,
concentrado para outubro. A gente está tendo esse pick-up de vendas muito antecipado para essas datas, tanto o final de semana das crianças, quanto a data do Halloween. Todavia, por mais que seja uma data onde a gente já está tendo essa procura, a gente também enxerga uma oportunidade dos hotéis montarem um cronograma além de uma tarifa especial. Então, por exemplo, os hotéis que de repente têm um quarto família, tentar montar uma cabaninha para venda ali no site como extra, tentar personalizar de alguma forma a experiência do cliente, por mais que não seja um hotel com perfil de lazer. Então, a gente percebe que os hotéis que têm esse destaque, né, trazendo o público de família para essas datas, a gente está conseguindo vender muito bem. Então, o final de semana do Dia das Crianças e o Halloween tendem a ser datas onde a gente também encontra oportunidades. Além disso, a gente já começa a falar de Natal, Ano Novo e férias de janeiro de 2026. Eu queria ser mais ousado aqui, mas para praças específicas, a gente já vai começar a falar de carnaval nos próximos meses, tá, gente? A gente já está começando a enxergar também essa demanda, principalmente para Salvador, BH, onde né, o carnaval já é um movimento bem aquecido, né? Então, a gente tem as opções para Natal, Ano Novo e férias de janeiro de 2026, onde a gente já pode começar a fazer esse trabalho a partir de agora. Procurem a CS de vocês, então, só recapitulando, a Viviane Rossi, ela é CS do NAR1, do NAR3 e de Rumo, e a Gabriele Sanches, ela é CS do NAR2, do NAR4 de franquias. Acionem elas, montem essa estratégia, vamos colocar o quanto antes esses produtos na prateleira, para que a gente consiga antecipar essa demanda, tá? E aí, só uma atenção para a janela de compra para esses períodos. A gente está tentando antecipar o quanto antes, porque a gente costuma vender com 3 meses de antecedência, né? 90 dias de antecedência, a gente já costuma ter uma procura muito grande, tá? Se o seu hotel não vai produzir uma festa ou ceia para o final do ano, a gente também pode colocar ele, entre aspas, tá? A gente toma muito cuidado para não usar nenhum nome de evento, mas colocar ele como um hotel oficial da festa da cidade. Então, por exemplo, o hotel que fica localizado ali próximo à Avenida Paulista. O hotel pode se nomear, né, como hotel oficial de algum evento que vai ocorrer ali próximo a essa praça. A gente tem cases, por exemplo, dos hotéis do Rio, que quando a gente tem aqueles shows no mês de maio, Madonna, Lady Gaga, se posicionam dessa forma nas estratégias e acabam captando essa demanda. A gente tem um case aí de Campinas, que se coloca ali como hotel oficial de alguns eventos que acontecem na região. Então, a gente consegue trazer de uma forma mais assertiva os nossos clientes para conversão no site, quando o hotel consegue se posicionar de forma antecipada e estratégica para esses eventos, tá? Passando um pouquinho também, agora a gente vai falar um pouco sobre extras. Extras é um item que a gente vem batendo muito na tecla esse ano, vem falando muito esse ano com os hotéis. E o extra, gente, a gente fala que pode ser itens complementares que você tem disponibilidade do seu hotel. Então, pode ser, de repente, uma montagem de acomodação, um serviço, estacionamento. A gente tem alguns cases no próximo slide, se você puder passar por gentileza, Reimar. A gente tem o Doubletree Porto Alegre, que no ano passado antecipou bem essa demanda. A gente sabe que a gente teve, enfim, uma tragédia que ocorreu em Porto Alegre, ali no meio do ano, e quando o hotel voltou a operar, ele volta a operar ali já pensando nas festas de final de ano. E o hotel produziu uma festa de Réveillon e Natal, né, ceia de Natal e Réveillon, e ele vendeu somente pelo site, sem o custo do intermediário, né? Ele colocou isso na vitrine do site, acionou a gente fez por aqui uma divulgação. Ele vendeu R$83 mil. Então, esses R$83 mil dessa festa veio limpo para o hotel, né? Então, é um custo que é uma receita que ele não teve nenhum custo de intermediário. E aqui a gente está falando que essa festa, essa ceia, ela poderia ser para quem está hospedado, como para quem não está hospedado. Então, você, principalmente para os hotéis que têm AIB próprio, né, restaurante de marcas próprias, como Origens, Madrugai, etc., também é oportuno a gente colocar isso no site, tá? Então, quando funciona a operação para o hotel, óbvio que o ponto operacional, sempre o hotel tem que levantar a mão para a gente e informar quais são as questões operacionais, tá? Para que a gente consiga cadastrar isso de uma forma eficiente para o hotel. Mas a gente também consegue vender no site itens que não necessariamente precisem de hospedagem, tá? A gente tem um case também do Sorocaba Park, que recentemente ele colocou estacionamento no site, e aí faturou mais de R$5 mil nos últimos 4 meses. E o E-Suites Spa Lagoa Santa, ele vendeu R$12 mil em cama extra. Então, a montagem de cama que eles cobravam lá no ato, né, o cliente já na jornada conseguia enxergar isso
e já comprava e adicionava esse item ao carrinho. Então, tanto pontos operacionais, itens de acomodação, serviços e até extras que vocês têm parcerias, a gente tem alguns hotéis aqui de São Paulo que tem parceria com o Parque da Mônica, por exemplo, eles estão vendendo isso no site, a gente está conseguindo levantar uma boa receita, tá? Eventos corporativos, a gente fala da gente cada vez mais se apropriar dos eventos corporativos. Pode falar, Humberto, você quer complementar algo? Deixa eu só fazer um ponto adicional aqui no slide anterior, gente, sobre extras, reforçar um pouquinho do case do DoubleTree Porto Alegre. A gente viu poucos hotéis trabalhando a venda desses dois grandes momentos, que são a ceia de Natal, a ceia de Réveillon, no site no ano passado. E a gente entendeu que, cara, é uma baita oportunidade, olhando, por exemplo, do DoubleTree Porto Alegre. Então, trocando uma ideia com eles, o que eles fizeram ali, né? Então, eles receberam algumas reservas e eles acionavam os clientes que tinham as reservas para esse período, mesmo sem manifestar interesse na ceia, oferecendo a ceia de Natal e a ceia de Réveillon de forma antecipada e enviavam o link para compra. Então, eles conseguiam fazer essa venda extra, mesmo que de forma ativa, posteriormente à reserva. Né? Dá para fazer das duas formas, dá para a gente deixar isso junto na jornada e dá para a gente ativar depois e entender, o cliente se hospedou aqui comigo e não fez a compra da ceia, a gente ativa ele posteriormente. Então, isso tudo dá para a gente fazer através do nosso site. Então, é importante considerar, gente, porque realmente traz uma receita muito expressiva, muito legal ali para os prédios. E aí, lógico, depois eles ainda abriram tanto a ceia de Natal quanto o Réveillon para quem não estava hospedado, né? E tentaram fazer ali vendas adicionais, mas acho que tem um caminho muito legal aqui para percorrer. Inclusive, dá para a gente divulgar isso, fazer um barulho com mídia, fazer um barulho no site. Então, considerem isso com carinho. Acho que a gente está com bastante tempo ainda para planejar. Eu sei que tem hotéis que têm esse perfil e que fazem esse tipo de ação, então vamos trazer isso para dentro do site também, colocar já na jornada do cliente particular, porque esse é o perfil de cliente que realmente busca por isso e que compra nesse sentido, tá bom? E aí, gente, só complementando também, que aqui a gente fala de Natal e Ano Novo, mas a gente também teve hotéis com grandes cases em Dia dos Namorados, Dia das Mães, a gente está próximo do Dia dos Pais, ainda dá tempo da gente tentar um último esquenta aí para vender o Dia dos Pais, mas todas as oportunidades que vocês tiverem para esse tipo de produto é super válido, tá? E aí, falando de eventos corporativos, a gente sempre fala para a gente tentar se antecipar aos grandes eventos corporativos que ocorrem nas regiões onde os nossos hotéis estão localizados, tá? E isso se torna muito por conta da visibilidade online e estratégia que o hotel tem que ter para a sua região. Nós temos calendários de eventos que tem praticamente 3, 4 meses, a gente já sabe o que vai acontecer naquela praça. A gente teve recentemente aí grandes eventos em BH, na Praça de São Paulo, na Praça do Espírito Santo, que está ocorrendo agora, inclusive, e a gente conseguiu antecipar essa demanda, tá? A gente conseguiu preencher esse calendário para os hotéis que são clusterizados, usem o B2C de vocês para essa ponta, tá? Para captar essas demandas e trazerem para nós, porque daqui a gente consegue posicionar esse hotel para garantir que ele esteja na prateleira, na vitrine ali como uma opção de compra. Além disso, por que é importante, além de vocês captarem essa demanda, vocês compartilharem conosco, tá? Tanto os hotéis não clusterizados quanto os hotéis clusterizados. Tem a informação, compartilha com o time de e-commerce, aciona a CS de vocês, podem chamá-las no WhatsApp, podem mandar um e-mail informando desse evento e o quão ele é importante para a cidade de vocês, para a região de vocês e a demanda que vocês têm. Dessa forma, do lado de cá, a gente consegue apoiar essa ação com algumas estratégias. A gente pode personalizar a página do hotel, a gente pode fazer ações de mídia, a gente pode fazer disparos de e-mail marketing e WhatsApp para pessoas que participaram desses eventos em anos anteriores. Só que para a gente fazer tudo isso, é muito importante que a gente tenha as informações do evento para poder planejar algo e principalmente com antecedência, tá, pessoal? A gente tem alguns cases aí que a gente conseguiu fazer isso e teve sucesso, tá, nas vendas. E aí, por fim... Deixa eu só dar um ponto, João. Desculpa, claro, da apresentação, mas acho que é só para reforçar que, na verdade, tudo que os hotéis atuarem ali no sentido de
fazendo movimentos ali para criar uma experiência diferente, um pacote para um feriado, um extra, esse tipo de coisa, dividam tudo com a gente, porque a gente consegue passar dando uma analisada, dando uma olhada, até analisando a jornada a experiência do cliente no site, a jornada que ele faz para ver se a informação está clara, se está fazendo sentido, se está correto. Então, não só a parte de eventos que vão acontecer nos hotéis ali, mas tudo que vocês colocarem ali de especial no site, compartilhem com a gente, porque é importante a gente estar ciente para dar uma acompanhada e ver como que a gente consegue ajudar vocês ali no que vocês estão criando. Como é que vocês criaram um extra? Como é que a gente ajuda a garantir que esse extra está tendo visibilidade em todas as tarifas, se está sendo vendido? Às vezes a gente cria um extra, precifica de uma forma, passa 2 meses, não vende nada, a gente vai olhar para aquilo e vai sinalizar para vocês, gente, aqui esse extra não está funcionando. Será que é preço? Será que é o extra por si só? Vamos pensar numa outra estratégia? Então, quanto mais vocês compartilharem com a gente, mais a gente consegue apoiar com um olhar especialista, mas também com as ferramentas que a gente tem ali de destaque no site, CRM, mídia, enfim. Pode seguir, João. Vou só mutar aqui meu microfone. Fechou. E aí, gente, para falar da estratégia do dia a dia, óbvio que quando a gente fala da estratégia do dia a dia, a gente tem trilhões de coisas para poder apontar e pontuar de forma construtiva para o empreendimento. Hoje a gente selecionou 3 das mais importantes, que é a paridade, as tarifas e a jornada de compra. Quando a gente fala de paridade, todo mundo sabe que existe a métrica, né, da gente ter o preço mais competitivo pelo site Let's Atlantic, tá? Então, os hotéis que têm RM, a gente sempre está em contato com a RM para garantir que isso esteja acontecendo. E os que não têm RM, vocês já devem ter visto alguns acionamentos da Elisa, que é a nossa assistente de e-commerce, informando quando o hotel entra num nível de disparidade um pouco preocupante. Então, a gente sempre entra ali, tira uns prints. E o nosso intuito, pessoal, é informar o hotel, porque muitas vezes passa batido ali, o hotel acaba, no momento da definição de estratégia, esquecendo de ajustar alguma data. Então, do lado de cá, a Elisa faz esse trabalho de sempre estar informando o hotel para que corrijam as tarifas e mantenham o site Let's Atlântica sempre com a melhor condição, tá? As tarifas opacas, a gente gosta muito das tarifas opacas, principalmente com estratégias de mínimo de noites, exclusivas para membros de fidelidade. Então, como a gente tem esse calendário aí de de feriado para o segundo semestre, é importante a gente pensar na estratégia tarifária para esse período, porque a gente pode comprometer o nosso inventário de forma não estratégica, vendendo para esse período de uma forma muito solta. É importante a gente sempre ter esse alinhamento também. E quando a gente fala da jornada de compra, a jornada de compra ela é como um todo, né? Então, a gente garantir que o desconto ele esteja visível para o nosso cliente. Alguns hotéis já devem ter recebido algum acionamento meu, né, da gente tentar personalizar a tarifa de uma forma mais comercial. Então, por exemplo, poxa, o hotel coloca lá o nome da tarifa, tarifa MAP, tarifa FAP. Para a gente que é hoteleiro, para nós que trabalhamos com isso, é muito claro o que é MAP e o que é FAP. Mas, no lado do cliente, se eu sou um cliente que não tenho contato com hotelaria, né, trabalho num outro nicho de mercado, mercado da indústria, farmacêutico, enfim, será que eu saberia o que é MAP, o que é FAP, o que diferenciaria essa tarifa além do preço? Então, quando a gente fala ali da jornada de compra, é a gente se colocar num posicionamento no lugar do cliente, garantindo que ele consiga enxergar em todas as etapas do caminho do site que aquilo está claro de uma forma vendável. E também vocês podem contar conosco aí para ajudar vocês nessa estratégia. Então, clareza no título da tarifa, no descritivo da tarifa. É muito importante a gente garantir para o nosso cliente também uma flexibilidade de pagamento, principalmente por ser um ambiente de compra online, onde o nosso site tem que ter a melhor oportunidade, e a gente sempre deixar em destaque os descontos e principalmente as estratégias que a gente tem de precificação para esse nosso cliente, tá? Então, do meu lado, são esses itens. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me acionar ou também podem contar com a CS de vocês, tá bom? Boa, obrigado, João. Reimar falando aqui agora. Vou trazer um pouquinho para vocês sobre as nossas próximas datas promocionais em e-commerce. E aqui, como próximas datas promocionais, a gente está falando de grandes campanhas, né? São as campanhas que a gente trava o site todo e foca numa única campanha. E no nosso caso, é a temporada de ofertas, é a grande campanha que a gente faz por 4 vezes ao ano, né? Então, a gente faz ali
a Black Friday, que é uma versão da temporada de ofertas, e outras 3 edições. Então, a próxima edição da temporada de ofertas, a gente vai fazer uma estratégia diferente, que vai tentar fomentar o dia do cliente, né, uma data que tem ficado cada vez mais forte no varejo, no sentido de, era uma data que não era explorada, ela começou a ser explorada porque tem um gap muito grande ali nas campanhas nos momentos promocionais do varejo, quando a gente olha que a última data realmente promocional de desconto foi Semana do Consumidor em março, né? Depois disso passa Dia das Mães, Dia dos Pais, que não necessariamente é um período ali de desconto, ali é um período mais de um presente nichado, algo nesse sentido, e depois fica um gap muito grande até Black Friday, que costuma ocorrer no final de novembro, né? Bem para o finalzinho mesmo, na última sexta-feira do mês. Então, essa data está sendo cada vez mais fomentada pelo varejo, então é normal se vocês tentarem resgatar histórico ali, de falar, poxa, mas primeira vez que eu estou escutando ouvir dessa data, porque ela tem ganhado relevância cada vez mais, né? Então, até trouxe aqui um indicador do E-Commerce Brasil, portal que fala ali sobre e-commerce, onde um nicho de empresas que trabalhou a Semana do Cliente conseguiu crescer ali 43% nessa semana, na comparação com a mesma semana do ano passado, né? E aí, como estratégia para esse ano, a gente vai pegar vai surfar nessa onda que o varejo vai trabalhar, que é o dia do cliente. Então, a gente vai fazer a temporada de ofertas no período ali de 12 de setembro a 21 de setembro, que é a sexta até o domingo seguinte, né? Passa um domingo, o domingo seguinte, a gente fica com a campanha no ar por 10 dias. E a gente também está aproveitando uma estratégia que deu muito certo, que foi fazer essa estratégia de temporada de ofertas, mais uma data especial do varejo, em março, que a gente fez como Semana do Consumidor. Então, a gente está reaproveitando isso que está funcionando para replicar num outro período e fazer da mesma forma. E aí, gente, sobre a temporada de ofertas, eu acho que é importante destacar aqui um ponto, que é uma oportunidade ali dos hotéis trabalharem períodos estratégicos, períodos ali que tem dificuldade em vender, aproveitar de fato para fazer colchão, né? É um momento que como a gente embala todo o site, a gente aumenta o investimento em mídia, a gente faz toda uma jornada, a gente aciona a nossa base, a gente consegue trazer clientes novos. E aí, para tudo isso funcionar, é importante que a gente tenha ali coisas boas para oferecer. Então, é muito ruim quando a gente faz todo esse exercício, e aí o cliente fala, poxa, legal, quero reservar esse hotel. E aí o hotel vai lá e coloca blackout em um período muito longo, sabe? Então, acho que o que a gente costuma orientar aqui para a temporada de ofertas olhem como uma oportunidade estratégica para fomentar vendas ali para vários períodos, né? Não fiquem pensando no desconto. Pensem em aproveitar isso de uma maneira estratégica para fazer colchão, para fazer ali uma venda que lá na frente você pode trabalhar um pouquinho melhor a qualidade da diária média, tá? E mais para frente a gente também vai ter a Black Friday. A Black Friday vai ser ali, se eu não me engano, o dia 28 de novembro, mas é a última sexta-feira do mês, é o dia. A gente vai fazer essa janela ali de 10 dias, então a gente deve começar ali por volta do dia 20, 21, se eu não me engano, e vai até o final do mês. A operação a gente ainda vai trabalhar ali nos mecanismos desse ano, mas a gente já vendo um histórico ali de descontos bem agressivos, é a nossa principal campanha do ano, foi o mês que a gente mais vendeu no ano passado, e a nossa expectativa para esse ano não é diferente, mas aqui sobre o Black Friday, acho que é muito mais para trazer para vocês e deixarem no radar que vai ter, acho que é uma coisa que na verdade vocês já sabem, mas só reforçando, mas já comecem a pensar aí do lado de vocês o que vocês podem fomentar de Black Friday, redes sociais, estimular os clientes que estão vindo de outros canais que eles podem reservar na Black Friday, enfim. E mais para frente a gente deve trazer um Conecta HI para falar somente sobre Black Friday, de como que vai ser a estratégia, de como que vai ser a operacionalização disso, tá bom? Passar para frente agora, que é o Fernando, que vai falar um pouquinho sobre mídia. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá falar de mídia aqui, né? A gente vai passar sobre alguns pontos estratégicos e essenciais para a gente alavancar o resultado nesse segundo semestre. E para isso, eu queria falar primeiro sobre não só a importância, mas também reforçar com que os hotéis trabalhem com as agências homologadas.
isso não só garante que a gente tem um traqueamento, um acompanhamento correto das campanhas, como também, assim, essas agências, elas têm apoio técnico direto com a gente. Então, a gente entra em contato ali quinzenalmente, semanalmente com essas agências, passa a estratégia que vocês estão tendo, passa todas as campanhas, a gente alinha tudo com o time do João aqui, com o time de e-commerce, para fazer com que potencialize o resultado de vocês. Então, é importante a gente utilizar a agência homologada pelo corporativo e poder ter essa melhoria, esse apoio de todos para o bem maior, assim, né? Potencializar as campanhas de vocês. Em seguida, uma atenção especial que a gente precisa ter para esse segundo semestre seria uma verba, tá? É importante ter essa avaliação e pensar que esse segundo semestre é um período muito estratégico para a gente poder vender. Então, a gente conta com picos de busca e de venda, e é muito importante avaliar a possibilidade de ampliar esses investimentos ao longo do segundo semestre para capturar essa demanda, e não só falando de pico de venda, né? A gente também não pode deixar, o Reimar já falou, o João já falou, o Humberto já destacou também, sobre a Let's Friday, né? Nesse período, que é a principal campanha promocional do ano dos hotéis, é muito importante que a gente separe uma verba para ela, assim. Tudo bem que não precisa ser algo o dobro nem nada, mas o papel da mídia aqui, ele é muito decisivo para ter sucesso nessas ações. Por isso, é importante potencializar a estratégia com mídia paga e planejar com antecedência esses reforços e a presença online. Aí, sim, falando mais sobre a Let's Friday, é um momento assim, que o mercado inteiro intensifica os investimentos. E, como um dado aqui que a gente traz, em 2024, o Mercado Livre, que não investe pouco, investe bilhões assim, anualmente. E só nesse período de BF, ele aumentou em 50% seus investimentos. Então, é uma decisão assim indispensável com que a gente pense que ter uma verba de mídia destacada para isso é altamente relevante, assim, para não ficar embaixo assim das outras ofertas, né? O seu hotel não vai aparecer se não tiver esse investimento a mais, né? Porque todo mundo está fazendo, então a gente precisa garantir que a gente está ali no nível aparecendo nas pesquisas, principalmente. Fora isso, acho que como já fazendo um fechamento aqui, acho importante que a gente reconsiderar uma recomendação assim que a gente está trazendo, que é essa verba adicional exclusiva para o Let's Friday, que é muito importante, e a gente garantir também que o saldo seja suficiente para as contas durante os próximos meses do segundo semestre. Então, essa é uma oportunidade única de conversão, e acho que a gente precisa aproveitar ela ao máximo para fazer tanto os colchões de venda, aí, que tanto o Reimar e o João falou, e garantir que o hotel tenha visibilidade nessa época muito importante. Acho que é isso, gente. Fer, deixa eu só dar um ponto aqui, antes de passar para a Cíntia, que é sobre agências homologadas, né? O primeiro ponto é reforçar ali o que você já trouxe, que é o acompanhamento que o corporativo faz. Porque no dia a dia ali que a gente vai falando com alguns hotéis, a gente vê que nem todos os hotéis sabem dessa informação, né? Que por mais que fechem e tratem diretamente com uma agência homologada, que a gente aqui está fazendo uma batida semanal, quinzenal, dependendo da agência, e acompanhando o resultado, cobrando, orientando, vendo se tem alguma coisa incorreta nas campanhas. Então, acho que é importante vocês saberem disso, a gente faz, só que a gente faz somente com as agências homologadas. Então, se um hotel faz esse tipo faz campanhas de mídia com uma agência não homologada, a gente não consegue atuar, a gente não consegue dar conta de conversar, e, na verdade, a gente perde uma questão fundamental, que é o traqueamento, né? Quando a agência não é homologada, a gente não permite acesso ao input ali do pixel, das tags de conversão no nosso site, para que a campanha da agência não homologada consiga traquear se está vendendo ou não. E sem essa informação, infelizmente, as campanhas podem ficar ali meio cegas, né? Então, a campanha diz que converteu, mas você não consegue ver se converteu para o hotel ou não. Por isso que a gente faz sempre um reforço de trabalhem com agências homologadas, por causa dessas duas iniciativas, que é primeiro o traqueamento adequado, e o segundo é o acompanhamento aqui do corporativo,
porque a gente sabe que é um assunto que é técnico, que às vezes vai vir uns termos ali que não é o dia a dia ali do time que está tocando ali no hotel, mas saibam que aqui a gente consegue dar esse apoio, a gente faz esse acompanhamento, tá? Mas não isenta ali o hotel de montar a própria estratégia, de fazer esse acompanhamento, tocar o dia a dia ali com a agência. A gente faz isso aqui de uma maneira mais macro, tá? Mas é importante que vocês saibam. E sobre verbas, a gente já tem feito cada vez mais uma troca ali com os hotéis, nos encontros regionais, a gente passou essa mensagem, que é o quanto a gente está investindo abaixo do que a gente poderia para cada um dos hotéis, né? Então, quando a gente olha ali o volume de buscas para o hotel e para o nome do hotel mesmo, tá? Não estou nem falando de uma busca ali mais abrangente como hotel mais nome da cidade. Então, pessoas que já descobriram seu hotel e querem ir para o seu hotel. A gente tem visto que as campanhas estão com uma verba limitada ali por causa de orçamento, né? Então, a gente tem estimulado cada vez mais que os hotéis falem com as agências para entender se tem espaço para investir mais, né? Porque às vezes a campanha mostra aquilo que tem de orçamento, se você não colocar mais, ele não vai te mostrar mais. Então, vale a pena conversar com as respectivas agências de vocês para ver se tem a oportunidade de aumentar verba pensando em campanhas institucionais. E a gente fala muito isso olhando para o segundo semestre, porque é um momento ali que algumas iniciativas que eventualmente colocou em budget não avançaram, fica tendo aquele saving no orçamento, então dá para falar, opa, tô com esse saving aqui, tô com necessidade de investir mais, a agência já me sinalizou que cabe mais investimento, a nossa sugestão é que vocês avaliem de colocar ali em mídia, porque tem potencial, gera receita, que é uma das frentes ali que a gente está sempre atuando, tá? Cíntia, passando a bola para você agora, tá bom? Oi, gente. Oi, obrigada. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tomando tudo isso que a gente está falando aqui, acho importante a gente destacar que essa é a última semana da nossa campanha Viva Let's Cadastre e Ganhe. A campanha ela se encerra no dia 15 de agosto. Então, os hotéis que já estão fazendo as suas ativações, que já treinaram o time da recepção, receberam QR Code, já começaram a divulgar, têm acompanhado ali no BI os resultados de cadastro. O ranking que a gente divulgou na segunda-feira já mudou. Então, a gente vai mostrar para vocês aqui. A gente já teve ali uma mudança do primeiro, segundo, terceiro colocado. Está muito perto. Então, quem não fez ainda, os hotéis que ainda não fizeram as suas ativações, ainda dá tempo. Vocês ainda podem ganhar. Esses são os nossos 3 primeiros colocados até aqui. Na segunda, esse ranking era diferente. Então, o Goiás, boa, Nath. Então, fiquem atentos, acompanhem o ranking. É importante a gente relembrar, a campanha ela vai até o dia 15 de agosto. Na segunda-feira, dia 11, vocês recebem o último ranking nosso, então vai ser a última prévia antes do encerramento da campanha. A campanha encerra no dia 15 de agosto, então até o dia 15 de agosto, fim do dia os cadastros contam, a partir do dia 15 a gente encerra. O link que vocês receberam de QR Code para cadastro, ele vai continuar funcionando. Então, os hotéis que quiserem continuar fazendo ativação, continuar a captação, podem fazer. Se precisar de algum suporte, entre em contato com a gente. Mas para a campanha só vale até o dia 15 e até o dia 25 de agosto a gente divulga os ganhadores. Neste momento, esse é o pódio. Então, a gente tem o Transamérica Collection Goiânia no primeiro colocado, a O Goiás, Transamérica Amader Corp e Viracopos em segundo, Transamérica Fish São Carlos em terceiro. Na segunda, esse ranking é diferente, e eu conto com todos vocês para na próxima segunda ser diferente também, ou ser melhor ainda, para quem já está muito bem colocado. Quem tiver qualquer dúvida com relação ao uso do QR Code, com relação ao uso da página, com relação à inscrição ou apuração, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. O time está todo disponível para atender vocês, tanto o time de CS, o time de Econ, como a estrutura aqui de Loyalty. Podem abrir um Econ com a gente, podem falar com os B2Cs, podem acionar a gente. Essa é a última semana e a gente tem tempo para dar um gás total e fazer esses números ainda melhores e ainda mais bonitos, e a gente conta com vocês. Muito obrigada, gente. Devolvo para você.
fechando aqui a apresentação. Então, gente, acho que, de certa forma, a gente sintetizou aqui a mensagem. Então, trouxemos ali as principais iniciativas. Contamos com vocês ali para desenvolver cada vez mais. Reforço aqui o ponto de contato de cada um dos hotéis, dos B2Cs, dos NARs, que é o time do João, Gabi, Vivi. Então, o que vocês precisarem, eu gosto de dizer assim, não tentem trazer o problema resolvido, levantem a mão e tragam qual que é a questão, e deixa que o time, que é especialista em e-commerce, vai saber orientar, vai saber apoiar vocês no que for necessário, tá bom? Humberto, não sei se você quer dar palavras finais. Acho que não, gente. Acho que é isso. A gente queria só passar esse overview mesmo de oportunidades. Aproveitem essas oportunidades, sejam criativos. Acho que a gente já deu um grande mapa aí para vocês, mas se ainda assim estou em dúvida, não sei por onde eu começo, acionem a gente constrói isso tudo em conjunto. O que não pode deixar a oportunidade passar. E a gente sabe que o segundo semestre é recheado aí de oportunidade para a gente, tem oportunidade que a gente ainda não aproveitou e dá para aproveitar, e vamos nessa juntos, tá bom? É isso, gente, obrigado. Obrigada, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês. Esse Conecta foi gravado. Aí quem do hotel de vocês não conseguiu assistir, logo mais vai estar disponível lá na Uniatlântica, tá bom? Um beijo para todos vocês, gente. Valeu, gente. Muito obrigada, gente. Ótima semana. Tchau.